Muito bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais, olha o quadro aí atrás de mim. Cuidar da saúde também é coisa de homem, tem esse bigodão aí, porque a gente está em pleno Novembro Azul. E eu vou conversar mais uma vez com o professor Dr. Marcos Tobias Machado. Professor, obrigado por me atender mais uma vez. Que é isso, um prazer. Estamos aí nesse início aí do mês e vamos fazer esse mês aqui com assuntos interessantes para os homens. Legal. E eu estava caminhando hoje cedo ao som de um dos grandes músicos da nossa Bossa Nova, o verdadeiro criador da Bossa Nova, Johnny Alf, que nos deixou, infelizmente, em função de um câncer de próstata. E ficou internado durante muito tempo aqui no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo André, onde criou um coral, foi tratado muito bem, mas, infelizmente, quando ele chegou aqui, já estava bastante avançada a doença. E o nosso tema de hoje é câncer de próstata. Esse exemplo do Johnny Alf é mais um para dizer o quanto antes a gente deve, nós homens, devemos procurar o urologista, o médico, para diagnosticar qualquer problema? Não tenha dúvida, Joaquim, qualquer problema de saúde que você diagnosticar precocemente, você vai ter o benefício do diagnóstico numa doença em estágio inicial e potencialmente curativa, né? Quando você tem uma doença em estágio mais avançado, as chances de cura diminuem. E quando ela está metastática, que a gente fala avançada à distância, o índice de cura é zero. Você faz o paciente sobreviver mais tempo, com alguma qualidade de vida, mas é uma doença incurável, né? Com relação ao câncer de próstata, veja, as estatísticas é 1 para cada 6 homens, né? Você citou o Johnny Alf, eu posso te citar o Mitterrand, eu posso te citar o Frank Zappa, eu posso te citar vários outros, o Paulo Maluf, o Orestes Quercia, que também faleceu de câncer de próstata, né? E tantos outros, né, que tiveram esse problema, né? De todos esses que eu falei aí, só tem um vivo até agora. Então, quer dizer, né, que fez o diagnóstico precoce e fez uma cirurgia, né? Os outros já diagnosticaram a doença no estágio um pouco mais avançado, né? Então, veja que realmente é um problema, não tem a ver com acesso à saúde, né? Com classe social, né? Indivíduos, às vezes, de classe social mais elevada até tem esse tipo de doença e, às vezes, detecta num estágio mais avançado por falta de cuidado mesmo. Correto. Né? Quando você vê aí sobrevida de homens e mulheres, né, no Brasil, 7 anos de diferença, 7 anos a menos. Então, isso reflete não só cuidado com o câncer da próstata, mas hipertensão, diabetes, uma série de outras doenças silenciosas, como o câncer da próstata, que no início não dão sintoma nenhum, e quando você detecta, quando já tem sintoma, a detecção, já o estágio já é mais avançado. Né? Então, assim, só para colocar o problema, para você ter uma ideia, o Instituto Nacional do Câncer prevê aí para esse ano 60 mil casos novos de câncer de próstata, com 15 mil mortes relacionadas ao câncer de próstata. Então, veja, de cada 4 que você detecta, 1 morre. E os outros vão vivendo, e vivem muitos anos, às vezes. Né? Então, essa é a estatística que a gente tem aí, caracterizando o câncer de próstata como o mais frequente em homens acima de 50 anos de idade, e o segundo em causa de morte. Perde para o câncer de pulmão, que é mais letal, é mais agressivo. Apesar de menos frequente, ele mata mais. Correto. Né? Então, é um problema de saúde pública importante, é um problema que os homens devem se preocupar, né? Aquela coisa, o homem só vem para o médico quando está ruim, né? Face a face com a morte, ele consegue entender o porquê que ele precisa vir no médico mais cedo. Né? Então, a leva o câncer de próstata como bandeira, mas ela incutido nela está a se cuidar precocemente, detectar hipertensão, diabetes, problemas neurológicos, problemas mentais, estresse, doenças da próstata, do rim, da bexiga, da sexualidade. Então, a saúde do homem é bastante ampla. Correto. E a câncer serve para isso, né? Para trazer o homem para o consultório para poder fazer o diagnóstico precoce. Sem dúvida nenhuma. Você falou de diagnóstico precoce,
e citou o ex-governador Orestes Quercia. Eu vou pegar um exemplo dele para a gente falar da evolução do tratamento, da cirurgia minimamente invasiva, de quanto o tratamento aqui no Brasil evoluiu nesses últimos 30 anos. Eu falo isso porque eu convivi diretamente com o ex-governador Orestes Quercia. Eu era editor executivo e editor-chefe do jornal que ele era o proprietário, o Diário Popular, nos anos 90. Entrei lá em 1991. E eu me lembro de cruzar com ele no elevador, e ele voltava de um tratamento nos Estados Unidos. Ele voltava verde. Eu queria perguntar por que é isso. A pele dele era esverdeada. Passava um tempo, voltava ao normal. Mas era um tipo de tratamento que se fazia. Isso tem 30 anos. Hoje mudou bastante. Primeiro, por que essa cor verde? E a evolução do diagnóstico e do tratamento nessas 3 décadas? Olha, até onde eu me lembro, o início foi assim, o Maluf teve o Quercia na mesma época. As doenças, a princípio, não dá para a gente saber se elas eram semelhantes, mas o Maluf escolheu a cirurgia radical e o Quercia fez a radioterapia. Os 2 tratamentos são indicados para câncer localizado da próstata, né? A doença do Maluf não retornou mais e a doença do Quercia progrediu. Não quer dizer que a radioterapia obrigatoriamente é pior do que a cirurgia, né? Talvez a doença dele tivesse sido pior. Mas quando você fala em mudanças de coloração da pele, acinzentada, esverdeada, tudo, está muito associado a tratamento sistêmico, está muito associado à quimioterapia, né? A tratamentos mais agressivos, que realmente podem mudar a coloração da pele, né? Não, eu estou até falando sem conhecimento de causa, mas quando você vê uma pessoa assim que perde, né, perde aquele vermelho, aquele anemia, parece ser uma anemia, né, perde a coloração, possivelmente está fazendo algum tipo de tratamento sistêmico, sim, né? Existem outras causas para mudança de coloração da pele. Verde, por exemplo, tem a ver com bilirrubina, então tem a ver com fígado, né? De repente, se ele fez um tratamento com alguma toxicidade para o fígado, ou se a doença evoluiu com progressão, né, de metástase para o fígado, pode dar retenção de bile no corpo, o indivíduo fica verde mesmo. Tá? Então, nós estamos falando sobre conjecturas, mas provavelmente é isso. É uma evolução de doença ou consequência de um tratamento bem agressivo que é feito. Correto. Mas a evolução do tratamento, da cirurgia minimamente invasiva, de todas as opções que se tem para um portador do câncer de próstata, essa evolução foi fantástica nesses últimos anos, não? Então, o que acontece? A gente tem uma faca de 2 gumes no câncer da próstata. A gente tem os indivíduos com uma doença de progressão muito lenta, super lenta, que não vão morrer do câncer de próstata. Muitas vezes são indivíduos de mais idade, que têm uma perspectiva de vida menor do que 10 anos, e uma doença lenta. E a gente tratava todos esses indivíduos, ou operava ou irradiava, e causava efeitos colaterais. Então, nesse cenário, a gente chama de overtreatment, tratou a mais. Sim. Um cenário contrário é detectar tardiamente e a doença progredir rapidamente e o indivíduo morrer. Então, a gente fica nesse cenário entre fazer o diagnóstico muito precoce de uma doença que não progride e deixar passar uma doença agressiva. Tá? Só para você entender o que aconteceu nos últimos 20 anos. A gente passou a detectar, através do PSA, marcadores moleculares, né, ressonância magnética, a gente começou a diferenciar melhor quem são essas pessoas de uma doença super lenta, de evolução lenta, que hoje a gente pode até acompanhar, para aqueles pacientes com uma doença de volume pequeno, que necessita tratamento, que pode ser feito até uma terapia focal, com destruição só do tumor, com crioterapia ou com ondas ultrassônicas de alta frequência, né, o RAIFO, fazendo uma terapia focalizada ou fazendo, foi uma outra evolução, a cirurgia robótica com preservação total da inervação, da ereção, total do esfíncter, então o indivíduo não fica, não perde urina, fica potente numa doença de pequeno volume,
para a gente diferenciar daqueles pacientes com uma doença agressiva, com invasão local, com metástase, etc., onde normalmente a gente lança mão de todos os tratamentos, opera, irradia, faz terapia hormonal, pode eventualmente até precisar em algum momento de quimioterapia, e drogas novas foram se desenvolvendo diretamente para metástase nos ossos, terapias hormonais mais avançadas, e hoje a gente está na era da imunoterapia, que prolonga muito a vida de alguns pacientes. Então, assim, o tratamento evoluiu muito, a radiação evoluiu para uma radiação planejada com raio-x, para hoje se planejar com tomografia, super focalizada, dose altíssima em ponto muito pequeno, para uma coisa grosseira, que causava uma queimadura grande no trajeto, pegando a bexiga, o reto. Então, hoje o tratamento, a gente individualiza melhor o paciente, escolhe melhor as opções de tratamento para ele e causa menos lesão a longo prazo. E tenta não tratar desnecessariamente quem não precisa. Então, hoje a arte da medicina no câncer de próstata é isso, é a individualização do tratamento. Legal. Se eu não estiver enganado, professor, acho que a campanha Novembro Azul começou a ser feita em 2011 aqui no Brasil. Então, a gente teria aí 10 anos de campanha. Dá para sentir que aumentou a procura do homem, a adesão dele a esses exames em função da campanha? Olha, na prática a gente observa que sim. A gente não tem um dado mensurando exatamente esse número, né, de quanto que aumentou as consultas de check-up, mas a gente percebe que pelo menos em novembro os pacientes muitas vezes chegam falando: "Ô, doutor, campanha de Novembro Azul, né? Vamos fazer os exames?" Então parece que está havendo algum impacto na mídia dessa informação, né? E as mulheres colaboram muito também, estimulando os homens, né? Vem logo depois do Outubro Rosa, então é uma coisa positiva, porque é aquele mês que a mulher se cuidou, opa, o mês que vem é o marido. E a mulher ajuda e colabora com isso também, né? Então eu acho que tem um impacto positivo, sim, e a gente vai acabar vendo doença mais localizada, tratando e melhorando as taxas de sobrevivência, né? Com os anos, a gente observa lentamente uma melhoria nas taxas de sobrevivência para o câncer de próstata no Brasil. Legal. E é bom que a gente vê também o poder público se mobilizando, pelo menos acendendo a luz azul nos prédios de pastos municipais, em várias cidades. Isso também lembra o cidadão, né? Quando ele passa ali à noite, vê aquela coloração azul, ele lembra: opa, preciso fazer minha consulta. É importante esse papel do poder público, né? Se você for pensar, qual o custo disso? É, Baixíssimo, verdade. né? Custo baixíssimo. Para você ter uma ideia, um indivíduo com câncer de próstata tratado pode durar 10, 15, 20 anos. Os tratamentos, à medida que eles vão caminhando, vai necessitando de remédios. Tem remédios hoje que custam R$ 50.000 por mês. Tá? Então, assim, se você puder reduzir esses indivíduos que vão usar esse tratamento avançado para a cura, além de aumentar a sobrevivência deles, você vai reduzir custos para o Estado. Então, campanhas para doenças endêmicas como essa, câncer de próstata, câncer de mama, né, é muito vantajoso do ponto de vista de custos para o governo. Ainda que faça mais prevenção, né, que gaste mais com exames, com prevenção, isso a gente vê pela questão do Covid-19. À medida que a gente passou a testar mais, começou aquela coisa: nossa, mas vai testar todo mundo, vai gastar milhões? A hora que começou a testar mais, começou a morrer menos. Sim. Começou a morrer menos. A vacina, começou a morrer menos. Então, à medida que você previne doença, você gasta muito menos, né, do que indivíduo hospitalizado, né, encharcando o sistema de saúde da gente com paciente com doença avançada, muitas vezes incurável, né, precisa de cuidado paliativo, tudo isso é caríssimo. Então, se tiver uma cabeça preventiva, com certeza economiza, né? Sabe como é que a gente vê isso? As grandes seguradoras, né, que têm planos de saúde, estão oferecendo
cuidados preventivos para os pacientes mais idosos, né? Consultas de check-up, o indivíduo não vai, mas ele tem uma consulta geral com o médico, tipo um médico de família, indica para ele os especialistas. Por quê? Porque é redução de custo. Você acha que o convênio é uma empresa privada, ganha dinheiro fazendo isso. Então, além de oferecer uma qualidade de vida para o indivíduo, ele quer economizar, quer gastar menos. Verdade. Não é? Assim, você começa a ver essas coisas. Países civilizados, com medicina socializada, é preventiva, é mais preventivo do que economiza, não gasta mais. Correto. E é uma economia inteligente que a gente tem que exaltar. Professor, acho que hoje a gente ficou por aqui. Se tiver algum ponto que eu não abordei, que queira abordar, fica à vontade. Acho que a gente falou bem, que fique a mensagem da precoce, de estimular os homens acima de 40 anos para virem nos consultórios, pelo menos dar uma avaliada geral para ver que tipo de tratamento precisa fazer, né? E não ter receio dos tratamentos. Procura um médico especializado, confia no seu médico, que os tratamentos estão muito avançados. Aí, obviamente, caso a caso, é discutido as perspectivas, né, de curabilidade e de qualidade de vida depois do tratamento. Mas não fuja do diagnóstico. Tá? Hoje a gente sabe individualizar melhor aqueles indivíduos que, eventualmente, até podem não ser tratados. Tá? Então, hoje a gente prioriza muito a qualidade de vida dos pacientes. Né? Não deixe de vir ao seu médico. E não perca para o próximo programa, e nós vamos falar da hiperplasia da próstata, que é o crescimento da próstata, que praticamente quase 80% dos homens com 80 anos vão ter. Então, é super relevante, né? Pode causar sintomas e eu acho que é um assunto interessante para a gente tratar na próxima entrevista. Maravilha. Então, anote aí na sua agenda, hiperplasia da próstata. É o tema da entrevista da próxima semana. Professor, muito obrigado por essa aula. Até a próxima. Grande abraço a todos. Até logo. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroproctor, falou com você.